O seguinte documentário tem como objetivo informar e mostrar como se deu o anarquismo por meio de um breve e direto resumo sobre essa teoria social e política. O anarquismo é um sistema político que depende da anarquia, que busca o fim do Estado e da sua autoridade. Essa palavra significa ausência de governo, ou seja, representa o estado da sociedade ideal em que o bem comum resultaria da coerente conjugação dos interesses de cada um. A anarquia é contra a divisão em classes e, por consequência, é contra toda a espécie de opressão de uns sobre os outros. Vulgarmente é entendida como a situação política em que a Constituição, o direito e as leis deixam de ter razão de existir. O anarquismo é uma teoria política que rejeita o poder estatal e acredita que a convivência entre os seres humanos é simplesmente determinada pela vontade e pela razão de cada um. O anarquismo pode se dividir em dois: anarquismo individualista e anarquismo coletivista. O anarquismo individualista se opõe ao coletivista, pois crê que a coletividade pode acabar resultando em autoritarismo. Ele considera que a partir do momento em que um grupo de indivíduos se une, esse grupo pode acabar exercendo alguma autoridade sobre os demais. Por outro lado, o anarquismo coletivista se opõe ao anarquismo individualista, pois julga que o individualismo pode resultar na mesma lógica do capitalismo. Nesse caso, o poder ficaria centralizado. Por exemplo, se o indivíduo acabasse por se destacar mais do que os demais em determinada atividade. Busca o fim do Estado, rejeita o poder estatal, rejeita o autoritarismo, crítica ao capitalismo, crítica às diferenças entre as classes sociais e econômicas, não nega a ordem social ou o desenvolvimento, mas a influência de um governo, a valorização de instituições econômicas e sociais que sejam formadas por membros voluntários, também contra a monopolização da propriedade privada e pública e a exigência de um grande senso ético das pessoas para que possa funcionar. O anarquismo se diferencia do socialismo e comunismo por ser o único movimento inimigo absoluto do Estado. Contudo, o anarquismo compartilha com o socialismo e comunismo muitas das suas hipóteses e objetivos. Apesar disso, o anarquismo amadureceu bastante menos que o socialismo e comunismo, e não atua unitariamente em pontos importantes. Os três movimentos são opostos à mentalidade e economia capitalista, mas têm formas bastante diferentes de oposição. Enquanto o socialismo e comunismo pretendem alterar o Estado, dando poder à proletariedade e tornando as propriedades coletivas, o anarquismo defende que o Estado tem que ser completamente abolido, porque qualquer forma do Estado, mais cedo ou mais tarde, se transformaria em um regime autoritário, opressor e de exclusão. Teve seu início por volta de 1850, graças à influência de imigrantes vindo da Europa. Atingiu seu ponto mais alto no século XX, pois era uma doutrina muito apreciada entre as classes operárias, o que gerou as grandes greves em São Paulo e Rio de Janeiro, em 1917, 1918 e 1919. O Partido Comunista Anarquista ficou menos influente com a criação do Partido Comunista em 1922.